Olá pessoal, aqui é o Matheus Cabot, da Casa de Ania. Faz um certo tempo que eu não apareço por aqui, mas desde que eu comecei o canal da casa, lá em 2017, eu sempre recebo mensagens de pessoas que falam que encontraram o canal, assistiram algum vídeo, que ficam felizes por ver outras pessoas falando sobre Ania de Nocânia. E desde o início, essa é a minha parte preferida. Então, ainda que eu não tenha publicado tanto no canal recentemente, essa semana eu recebi mensagem de mais duas pessoas também falando sobre isso, então eu decidi vir aqui dar as caras, contar um pouquinho mais de história sobre essa deusa que a gente chama. Agora, né, pós-pandemia, eu voltei a participar dos eventos presenciais de bruxaria falando sobre essa deusa que a gente chama. Fica o convite, inclusive, né, para quem for do Rio amanhã, aparecer no Dia do Orgulho Pagão, no Círculo de Brigante. Eu e Stephanie, que faz a casa comigo, a gente vai estar lá fazendo uma atividade presencial para nossa deusa, né, para Ania. Mas, para voltar a movimentar aqui o canal do YouTube, eu decidi trazer as histórias de Ania de Nocânia, sejam as grandes ou as breves histórias, em vídeos individuais para vocês. E vou começar pelo começo. Ania, que é essa deusa das fadas, conhecida como Ania Brilhante, mas também conhecida como Ania de Nocânia. Ania, da colina de Ania. Noc, colina, Ania é o nome da deusa. E como que ela recebe uma colina, como que ela ganha uma colina que leva o seu nome, né? Na verdade, Ania conquista essa colina para si, e essa história ela aparece no Crônicas de Nisfol, que é um livro que eu sempre falo, do Leoni Moura, um pesquisador, um tradutor, enfim, que fala sobre as várias tribos que habitaram a antiga Nisfol, né, a antiga Irlanda. E fala também sobre Ania, e fala também sobre a colina dela. Né? O texto vai dizer que o pai de Ania, Egobon, ele foi convidado a se retirar de onde vivia, que precisava buscar um lugar para si, para sua família, e fica sabendo de um cume chamado Cume dos Bosques das Aveleiras, o Cume do Bosque das Aveleiras, enfim. E aí, recentemente, um amigo que estuda literatura, ele comentou comigo, quando eu estava palestrando num evento aqui do Rio, que nos antigos textos, né, a veleira ela era um símbolo fálico, ela representava muito masculino, né? Ele pesquisa Portugal, mas diz que esse era um conceito que se espalhava por toda a Europa, e de fato essa colina, né, do Bosque das Aveleiras era uma colina habitada por 5 tribos de homens. E aí, quando os Tuatha-Dé né, que chegam na Irlanda envolto em brumas, trazendo para a Irlanda o conhecimento da magia, da feitiçaria, enfim. Quando a família de Ania chega nesse bosque, os irmãos guerreiam com essas 5 tribos de homens, eles não conseguem vencer essa batalha, são muitos homens, são muitos guerreiros, é muito difícil vencer 5 tribos de homens, ainda que eles também fossem guerreiros, né? E Ania, muito ímpeta, vai lá e desafia os irmãos. E aqui na tradução específica de Leoni, ela diz para eles: eu posso livrá-los dos conflitos contra essas tribos, mas exijo que até o fim dos tempos essa charmosa colina tenha o meu nome. Então Ania, que era descrita como uma jovem fada muito celestial, muito bela, com os cabelos de fogo, um olhar compenetrante que seduzia os homens, e também descrita como uma mulher delicada, muito sutil, quase que como um anjo, né? Enfim, como que ela sozinha guerrearia com tantos homens? E os irmãos desacreditam dela, mas Ania transforma-se numa grande feiticeira e, com o poder da magia, expulsam todas as 5 tribos de homens que habitavam aquele bosque. E nessa história a gente tem uma simbologia muito clara das histórias de Ania, que é de uma mulher desacreditada. Ela que era muito poderosa, mas tinha vários irmãos homens, né, que teriam ali preferência na hora de uma batalha, na hora de conquistar. Seriam aqueles que são os donos da força, da guerra, enfim. Ania, muitas histórias dessa divindade mostram que ou ela foi desacreditada ou usurpada, ou teve a sua soberania desafiada, né? E essa, que é a primeira das histórias dela, muito breve, fala primeiro como que Ania era poderosa, como que ela era uma grande feiticeira, não só uma fada, podemos dizer talvez uma grande sacerdotisa, uma grande maga, enfim, uma feiticeira, uma bruxa, como ela tinha poderes mágicos, capazes de sozinha, mais do que o conjunto de seus irmãos, guerrear com 5 tribos de homens. Não eram 5 homens, eram 5 tribos, que aqui o Leoni inclusive descreve, né, mas que são nomes impronunciáveis, mas como que sozinha, tamanha a sua magia, ela consegue guerrear com
5 tribos de guerreiros, ou seja, uma legião de homens. E Anya sozinha consegue, ainda que desacreditada pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. E assim ela conquista o bosque, que é desmatado, e leva para toda a eternidade o nome de Colina de Anya. Essa colina ela existe, ela hoje está na cidade de Limerick, né? Na verdade, a cidade, toda aquela região recebeu o nome dessa cidade posteriormente. Vocês podem caminhar pelo próprio Google Maps, eu sempre comento isso com as pessoas, pela colina de Anya. Hoje no Kanye, que tem uma outra forma de se escrever, né, que é Knockainey, é não só a colina, como o nome de toda a região ao redor da colina, com muitas fazendas, com casas, e quase que como um bairro. Então você tem uma igreja de Nocânia, você tem um time de futebol de Nocânia. Enfim, é curioso pensar. E claro, né, como é dada a história, no topo da colina a gente tem hoje uma figura, uma estátua cristã no topo dessa colina, mas ainda assim é um espaço de devoção onde as pessoas vão para cultuar essa deusa que a gente ama, principalmente no solstício de verão. Anya, que é uma deusa de sol, diziam os textos antigos que ela tecia os raios de sol. Então, o solstício de verão, a noite de São João, é uma data dedicada a Anya. As pessoas vão, aquelas que são pagãs que têm essa fé, costumam festejar o solstício de verão na sua colina ou no lago de Logur, que é próximo também da colina de Anya, enfim. Mas são muitas outras histórias que aos poucos eu quero compartilhar, que estão nas grandes palestras, né, mas que agora eu vou trazer como pequenas contações, mas que vão primeiro apresentar essa terra de Anya de Nocânia, que era a rainha de Munster, a rainha de sua colina. Todos esses lugares contam a história de Anya. Anya, ela era a própria terra, ela era a própria planície, ela era a própria colina também. Enfim, que vão mostrar o poder dessa deusa, né, que era descrita como muito delicada, mas dotada de muita ferocidade. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aos poucos trazendo outras histórias, mas se vocês também já conheceram algumas histórias de Anya que vocês gostariam de ouvir mais em detalhes, podem comentar também. E é isso. Um super beijo para vocês e até breve.